Ninguém vai te contar isso e eu demorei 13 anos para entender o que eu tô prestes a te falar agora. Enquanto isso, tem gente achando que tá acelerando o resultado em poucos meses, mas na real tá se afundando, se enganando e colocando tudo a perder. Esse é um tema muito complexo e denso para trazer reflexão e uma análise profunda do tema. Com a onda do fitness nos últimos anos, o uso de hormônios e fármacos para fins estéticos vem sendo uma alternativa cada vez mais forte, principalmente para as mulheres que buscam estética. E isso me preocupa. Inclusive, iniciantes estão entrando de cabeça em protocolos que não fazem o menor sentido fisiológico e o pior, sem entender o que está fazendo com o próprio corpo. Fármacos não constroem físico sozinho. Se você ainda não tem adesão alimentar, uma estratégia de treino bem montada e uma constância que são a base, não adianta usar o que quer que seja. E digo, a droga não é o problema. A questão é a tua forma de achar que hormônio compensa a ausência de base. Ele é uma ferramenta de potencializar o que tu já faz, não de construção. Tu já viu turbinar um Fusca para andar 200 km por hora? E observem a estratégia de fidelização que eu venho observando por parte de alguns médicos. Eu tenho pegado alguns casos de mulheres que não é nem uso indiscriminado, mas sim utilização irresponsável mesmo. A pessoa vai na consulta, sai de lá com a lista enorme de fármacos manipulados, hormônios, enfim. O paciente associa o resultado com o fármaco e isso o torna refém da arma secreta. Ou seja, o paciente se torna altamente dependente do profissional. E isso é perigoso. Fármaco é útil e aplicável. Não condena o uso adequado. Todavia, não substitui nem compensa mudança de comportamento. E eu observo que os fármacos e prescrições viram a moeda de troca para garantir retorno e fidelização. O paciente fica dependente da prescrição, em alguns casos, sem nem entender o que está usando. Outro ponto são as combinações absurdas, principalmente iniciantes. Não faz o menor sentido um iniciante usar 2, 3 drogas de uma vez. Você nem sabe como seu corpo reage a uma, como vai entender a sinergia entre várias. E é bizarro o fato de mulher usar testosterona em doses suprafisiológicas como se fosse a primeira linha para reposição. Existem alternativas mais sensatas, menos danosas, com menos efeitos colaterais e mais seguras, sem expor a mulher aos riscos dos efeitos androgênicos. Isso é, no mínimo, irresponsabilidade. Agora eu tenho que falar sobre a responsabilização do paciente. A decisão é sua e deve ser consciente. Quer usar? Beleza. Seja adulto e assuma. Saiba o que está fazendo com seu corpo, os colaterais, assuma os riscos. Porque se você entende os riscos e benefícios e está disposto a pagar o preço, é uma escolha sua. Agora fazer isso às cegas, com base em promessas rápidas, ignorando o básico, achando que hormônio vai substituir dedicação com dieta e treino ou compensar a falta deles, você está muito enganada. O médico prescreve, mas o paciente também escolhe. Muitos pacientes buscam o médico já esperando um protocolo mágico com fármacos porque querem atalho e fugir da dor do processo. O médico prescreve? Sim, mas o paciente não é inocente, ele quer a receita pronta. E aqui a responsabilidade é compartilhada. O paciente tem que saber exatamente o que está tomando. O profissional tem o dever de explicar cada substância, seus efeitos, riscos e consequências, sem julgamentos, e sim com foco na contenção de danos e minimização dos efeitos adversos. E vem cá, criatura, tu acha que pelo fato de estar indo no médico significa que você estará isenta dos colaterais? Primeiro, médico não aprende na faculdade sobre manejo de esteroides para fins estéticos e suprafisiológicos. Esse é um conhecimento Bronx Science. Conhecimento Bronx Science são informações baseadas em experiências pessoais, em vez de evidências científicas. E de onde vem esse conhecimento? É uma junção de vários marombeiros, fisiculturistas, isso em fóruns de internet, desde a época do Orkut, onde eram compartilhadas informações e experiências pessoais. E com base nessa amostragem e análise, vários coaches foram unindo o que tinha de disponível ali na ciência de forma limitada com esses dados. E hoje possuímos um arcabouço que não é provindo de uma literatura científica, mas de muita prática, acertos, exposição e erros, para hoje a gente ter acesso ao conhecimento que a gente tem. No meio dessa galera sempre tinha médicos, preparadores de fisiculturistas, amantes da musculação, e com o crescimento da internet, os mais engajados foram criando cursos, comunidades para propagar a junção dessas experiências que são empíricas. E hoje, desse meio, conseguimos adquirir muito conhecimento acerca do assunto sobre esteroides.
E outra, prescrição para fins estéticos é proibido. O CRM não permite a prescrição para fins estéticos. Então o papel do médico é igual ao meu, que sou nutricionista. Analisar os marcadores do paciente com base nas ferramentas que a gente pode utilizar, manejar com alimentação adequada, protetores, fitoterápicos, tudo isso a fim de minimizar os efeitos colaterais. E como eu, que sou nutricionista, conduzo os pacientes que utilizam, o meu papel não é prescrever ou incentivar o uso, é explicar, conscientizar o paciente sobre o que ele está fazendo, mas com estratégias nutricionais para minimizar os efeitos colaterais, como alteração no colesterol, aumento de retenção, hepatotoxicidade, irritabilidade, entre outros. Ou seja, o profissional consegue manejar o estresse, diminuir o colesterol ruim, manejar a inflamação. São diversos pontos que dá para ser trabalhado. E reforço, a decisão individual. É como fazer o errado de um jeito mais adequado. A decisão de usar é pessoal e não cabe julgamento do profissional. O problema é usar sem entender os riscos, fazer loucuras, combinações incorretas, abusar das doses sem entender o que está fazendo. Se vai fazer, faça com consciência, monitoramento e o menor dano possível. E você pode estar pensando agora, mas você é nutricionista, Eric. Tá, de fato eu sou nutricionista, não sou médico. Todavia eu sou um entusiasta, curioso e faço uso de hormônio há muitos anos. O conhecimento ele está livre e acessível para qualquer um. Basta saber filtrar, querer e se aprofundar naquilo que você deseja aprender. E como eu quis trabalhar com fisiculturismo, precisei entender sobre farmacologia, adquirir conhecimentos, entender a dinâmica e os impactos de cada substância, até para saber o que eu faço com o meu corpo. E não, eu não prescrevo, eu apenas conduzo, com base na decisão do paciente. E analiso. Muitos protocolos são a polifarmácia, um verdadeiro compilado de vários fármacos. Médicos prescrevem um hormônio para estimular, outro para combater um colateral, um terceiro para combater o efeito do segundo e assim por diante. O resultado é uma receita monstruosa que mais confunde e prejudica do que resolve. A verdade é que ninguém quer acreditar. Atalho é ilusão. Dieta e treino continua sendo um alicerce. A pressa por resultado cria um cenário onde pular etapas vira regra. Quem ignora a base vira refém de colaterais e intervenções corretivas. O problema não é o uso, é a ignorância. A proposta aqui não é demonizar, é criar consciência, pois consciência traz responsabilidade. Se ainda assim você quer usar, sem problema. Vou te dar uma luz e um caminho mais adequado. Mulheres, priorizem drogas menos androgênicas. Oxandrolona, Masteron, Primabolan. Evitem estanozolol, que é altamente androgênica, e testosterona em doses suprafisiológicas. Vocês vão virilizar muito com essas duas drogas. Procurem também saber a fonte, procedência, origem, para tu não comprar uma coisa e achar que tá tomando aquilo e vir outra coisa dentro. Homens, jamais iniciar com 2 fármacos ao mesmo tempo. Comece da base. Testosterona é o hormônio que você já produz. É o hormônio bioidêntico do seu organismo. Inicie com dose próxima de uma reposição. Observe como seu corpo reage. A partir da resposta fisiológica e estética, avalie se realmente precisa aumentar a dose ou incluir outro hormônio. E é muito importante, observe se você não está tentando compensar com fármacos a falta do que você deveria realmente fazer, que é treinar pesado e ter comprometimento com a porra da dieta. Meu nome é Eric Ebony, tenho 13 anos de musculação, trabalho há 5 anos como consultor fitness, já atendi mais de 2.000 pessoas, hoje eu peso o dobro do peso de quando eu comecei a musculação e essa é a minha contribuição.